O livro de Josué. Capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá por herança para que dela tomeis posse. E Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: Lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. As mulheres, as crianças e o gado que pertence a vós devem ficar na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Então eles responderam a Josué: Faremos tudo o que nos ordenaste e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor, teu Deus, seja contigo como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Capítulo 2. Josué, filho de Num, enviou de Sitim, secretamente, 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: Esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim, aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão, até os lugares de passagem, e, logo que eles saíram, a porta foi fechada. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles e disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Que grande pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram,
e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles lhe responderam: A nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncies os nossos planos. E, quando o Senhor nos entregar esta terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade, pois ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, depois podereis tomar o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: Nós seremos inocentes deste juramento que nos fizeste jurar, se não fizeres o seguinte: quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levaste a descer, e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte, e nós seremos inocentes. Mas, se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas, se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: Seja conforme as vossas palavras. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão vermelho à janela. Eles se foram e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltaram, pois estes os procuraram por todo o caminho, mas não os acharam. Então os 2 homens retornaram, desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido com eles. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós.